Diz assim, verso 28, estamos certos. Ou tem uma outra versão que diz sabemos. Quem é que está com essa versão? Sabemos. Ali, ó. Sabemos, né, em outra versão, de que Deus age em todas as coisas. Eu estou lendo na King James, tá? Na versão King James. Então, estamos certos, ou sabemos, de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar. Na versão daí que vocês estão lendo é cooperar, não é isso? Todas as coisas cooperam, né? Então, beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Verso 29. Portanto, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Verso 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Diga comigo, fatos. Acho que a sua versão diz dessas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Paulo começa o verso que nós acabamos de ler, o 28. Ele diz, estamos certos, ou sabemos. Essa palavra que aparece aqui, que o nosso irmão Paulinho, o nosso querido apóstolo Paulo, ele começa com dentro de um conceito, um axioma. Aí talvez, o que é isso, Sérgio? O que é um axioma? É uma ação básica. Quando ele diz sabemos, ele está querendo dizer assim, depois de ele saber, ele vai fazer uma declaração. Qual é a declaração? Essa verdade, todas as coisas cooperam. O que então é um axioma? É uma afirmação, uma proposição fundamental e autovidente, considerada uma verdade básica que não requer prova adicional. Dentro de um determinado sistema de conhecimento ou teoria, servindo como ponto de partida para o raciocínio e a demonstração de outros resultados. Então, porque ele está certo, porque ele sabe, a pergunta é, o que você sabe? O que eu sei? E eu sempre gosto, já falei isso aqui em outras vezes, se a gente soubesse o que o diabo sabe da gente, logo eu sabendo que o diabo sabe da gente, eu sabendo isso, eu saberia que eu nunca mais deveria, sabendo o que ele sabe. É muito saber, né? Mas exatamente esse é o ponto. O ponto é, o que você sabe? Quando Paulo está usando essa declaração, essa afirmação, é a mesma base da fé. Fé é certeza, diga comigo, fé é certeza. Fé não nos deixa dúvida, gente. O problema é que a gente às vezes quer colocar a ideia na base do que nós temos, e não é no que eu tenho, é no que ele tem, no que ele diz. E Paulo então vai dizer, sabemos, ele começa o verso 28, estamos certos, sabemos que todas as coisas, elas contribuem, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe qual é a única coisa que tem a sua parte aqui e a minha? Qual? Se eu amo a Deus. Ah, mas eu não amo como desejo amar, eu não amo como queria amar, mas você ama. Amém? Amor é decisão.
Amor não é sentimento, meramente. Amor é decidir, eu te amo, Senhor. Sabe, até naqueles dias difíceis, como o salmista vai declarar, eu te amo, ó Deus, ó força minha. Salmo 18. Porque tu és a minha rocha e a minha cidadela. Por quê? Ele sabe que o Senhor é confiável, ele sabe que o Senhor, ele promete e ele cumpre. Então Paulo está afirmando, dentro dessa axioma, eu afirmo, eu tenho um fundamento, eu posso ver, é autovidente, eu vejo, eu consigo enxergar que Deus, Ele está fazendo todas as coisas para contribuir, para cooperar para o meu bem. Digo, meu bem. Às vezes tem algumas coisas que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, o que isso está cooperando? Eu já contei essa história, que uma ocasião, né, de homens trabalhando dentro de minas, essas coisas que a gente não vê nas cidades grandes, mas a gente vai ver, né, em muitos outros lugares, né, pessoas dentro das minas trabalhando, se esforçando, aquelas pessoas que normalmente almoçam 10 horas da manhã, porque eles começam às 4, 5, então 10 horas é a hora do rango. E aí daqui a pouco dá aquela parada para as pessoas almoçarem e de repente, né, quando a comida chegou, todo mundo já avançou e uma pessoa ficou de fora, sem comida. E aquele homem disse assim, não tem nenhum problema, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse homem repetia isso várias vezes, tudo coopera. Qual era o apelido daquele irmão? Seu coopera. As pessoas chegavam perto dele, fala, seu coopera, até com um ar de deboche, com uma ideia de que esse cara é muito doido. Pois bem, nesse dia, todos se alimentaram, menos o seu coopera. E todo mundo voltou para a mina. E como a comida do seu coopera não chegou, ele ficou esperando a comida dele chegar. Naquele dia, aquela mina desabou. Existem coisas, irmãos, que às vezes não estão no nosso controle. Existem coisas que parecem que escapam de nós. Isso não tem, sabe, nenhuma ideia, tipo assim, então se o coopera viveu, todo mundo morreu. Parece que não tem honra nenhuma nisso, né? Não tem, poxa, alguém sofreu. A questão é que muitas vezes, por nós sabemos que tudo na nossa vida tem um propósito, e eu quero que você continue lendo o texto comigo. Acompanhe aí, por favor. Olha o que a palavra de Deus vai nos ensinar, verso 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem o quê? A semelhantes à imagem do seu Filho. Então, qual é o propósito do que nós vivemos ou tudo que vivemos? Pergunta bem, qual é o propósito? Me tornar semelhante a Cristo. Você acha que essa ideia é sua? Essa ideia é dele. Nos fazer parecido com ele. Aí você fala, mas como? Como assim? A gente não tem fé nem para nós mesmos. Mas a fé que nós temos que ter tem que ser a fé de que ele derramou, a fé que ele deu, a fé que ele entregou. Por isso que se tem uma coisa que tem o poder de transformar, é o poder da redenção de Cristo Jesus. Amém? Quantas pessoas você já conheceu que tinham um caráter deturpado? E assim vai, sabe? Prostitutos, adúlteros, beberrões. E hoje são pessoas que não vivem mais isso, mas não vivem por quê? Porque trocaram de hábitos? Não, porque algo aconteceu no seu interior. A operação de Deus não começa de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. É nos tornar a semelhança do Filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre os muitos irmãos. Diga, Cristo é o primogênito, o primeiro. Ou primogênito, o primogênito, que é o primeiro entre todos. E olha como Deus pensa sempre na família. Ele é o primogênito entre os irmãos.
Ele é o primeiro, ele tem a primazia, ele deve ter a honra, ele deve ser, como a palavra de Deus diz, ele é o cabeça. Amém? Olha o que diz mais aí. Cadê? Onde eu parei? 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse igualmente justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Você vai ver que não tem ponta solta. Tudo que Deus começa, Ele começa e termina. Amém? Se ainda não terminou na sua vida, é porque você está num processo. Fica calmo, Deus vai terminar essa obra. Não vai ser aquele papo de obra de igreja, que nunca acaba. A obra que Jesus está fazendo, a Bíblia diz em Filipenses, a boa obra que Ele começou, Ele, fiel para terminar. Até a sua volta Ele vai terminar. Amém? Então, eu quero crer que mais do que aos que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Sabe aonde? O que é uma predestinação? É um destino antecipado. Sabe onde está a minha predestinação e a sua? Em Cristo Jesus, irmão. Quem diz assim, ai, meu destino. Você só tem um destino, se você crê na palavra de Deus, se você crê naquilo que o Espírito Santo, sabe, tem falado e ensinado. Sabe qual é o seu destino? É Cristo. Você está predestinado em Cristo, preparado em Cristo, na semelhança do Filho de Cristo. Os predestinou também o quê? Chamou. Ele chama. Amém? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos. Mas por que poucos escolhidos? Você acha que tem a ver com o que Deus escolhe? Não. Tem a ver com as pessoas que não entendem que elas estão predestinadas em Cristo. E todos que estão predestinados em Cristo já foram escolhidos nele. Tem gente que fica temeroso, eu não sou. Ai, alguém é, meu irmão é. Oh, como ele é abençoado. Eu não. Não, irmão, muda essa visão. Metanoia, transformação na sua mente. Todos são. Diga comigo, todos são. Eu sou. Eu sou predestinado em Cristo. Está nele. Essa obra de redenção é nele, irmão. Não foi você que morreu, foi? Foi você que foi lá pagar os seus pecados? Não, não foi. Quem foi que pagou? Ele. Então, ele é a redenção. Ele é a predestinação. Ele é o que a palavra diz aqui. Aos que também chamou. E os que chamou igualmente o quê? Justificou. Vocês lembram que eu tenho falado? Se tem uma necessidade que o ser humano tem, é de justificação. Por quê? Todos estão condenados. A Bíblia diz que todos pecaram, estão o quê? Separados, destituídos. Estão num processo de condenação. Então, quando a Bíblia diz que Ele nos justifica, significa assim, ó, a conta foi paga. Você está livre. Você é agora alguém completamente que não precisa mais ficar debaixo desse jugo da escravidão, desse jugo de condenação. Posso ouvir um amém? Aí agora, e aos que justificou também o quê? Glorificou. Existe uma glória, existe uma honra que vem sobre nós como filhos. Aqui, verso 31, para terminar, junto com 32. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Diga fatos. Não tem um ditado que diz contra fatos, não há? Isso é o que eu acabei de dizer, um axioma. Por quê? É uma certeza. Quando eu tenho certeza, não preciso que ninguém acrescente nada, mostre nada. Eu estou convencido. Diga convencido. Convencimento é algo que é interior. Eu estou convencido que isso é uma verdade. Ainda que todo mundo do meu lado esteja negando, ainda que todas as coisas possam dizer, isso não é verdade. Você está convencido, isso é verdade. Ninguém me rouba, ninguém me tira, ninguém me demove desse lugar. Sabe por quê? O seu lugar não é circunstancial, o seu lugar é assentado em Cristo. Amém? Você está estabelecido num lugar de governo em Cristo Jesus. Meu irmão, podem falar o que quiser dos crentes, dos Bíblias, sei lá, cada um usa um nome, né? Pode falar o que quiser, mas aqueles que sabem da verdade, que têm se apoderado daquilo que a graça
do poder da redenção da cruz trouxe, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Esse texto de Romanos capítulo 8 vai falar sobre isso. Eu não vou ler, né, tantas coisas que anteciparam aqui, que são extremamente ricas, mas eu quero afirmar o verso 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra? Mas você está convencido disso? Deus está com você? Às vezes, quando a gente vai falar com alguns irmãos dizem assim: eu estou sozinho, só eu e Deus. Só você e Deus? Então está tudo certo, meu irmão. O desespero da nossa alma nos faz ver que às vezes nós estamos só, que não temos ninguém, que estamos desamparados. Mas se Deus é, quem será contra? Meu irmão, pode te parecer e me parecer uma loucura. Se tem um texto que eu uma vez debrucei e falei, não é possível, tem alguma coisa errada nesse texto. Alguns textos na Bíblia eu fico ali, o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa história aqui? Elias, por exemplo. Como pode? Reis, capítulo 1, verso 18. O cara desafia os profetas de Baal, né, daquele Deus que levava para queimar os filhos no fogo, os profetas de Aserá, e ele ali fala, vamos embora ver quem é Deus verdadeiro, se é o que vocês servem ou se é o que eu sirvo. E você sabe do contexto, não vou tomar muito tempo. Se não souber, pede para algum crente te ajudar e te contar essa história, porque é poderosa. Resumo, a Bíblia diz que Elias venceu porque a prova daquilo que quem devia vencer e conquistar é que descesse fogo sobre o holocausto, sobre aquilo que tinha sido se apresentado. E os profetas de Baal, de Aserá, clamaram, pediram para o seu Deus ouvir, responder, se cortaram, amém? Aquilo era um sinal de entrega, sabe? Cortar, sangue era exposto. Os caras estavam tão comprometidos que estavam dizendo assim, a minha vida, o meu sangue está nisso. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A vida de um cristão precisa estar comprometida no mesmo nível, no sangue. Não é só nos desejos, nas vontades. Tem que estar comprometida na vida, no sangue, que corre aqui dentro. Está aqui, ó. Eu estou aliançado com isso, com esse propósito. Posso ouvir um amém? E eu duvido. Eu não conheço ninguém que usa no sentido de ter esse compromisso, que não tem também as conquistas, as benesses do que está comprometendo. Porque fiel é Deus, amém? Fiel é Deus para cumprir o que Ele tem nos prometido. E aqui a palavra de Deus vai, nos mostrar que esse cara, Elias, depois de conquistar, ele orou e o fogo desceu. E ele tinha mandado encher, o holocausto de água, mandou molhar a madeira. É muito louco. O cara tem fé para molhar a madeira. E quem conhece um pouquinho, só um pouquinho, eu sei que muitas vezes nós somos urbanoides, mas se você conhece um pouquinho, se você for dentro de uma mata e pegar uma madeira molhada para você botar fogo nela, você sabe que ela não pega fogo. Sim ou não? Não pega, gente. Se ela tiver molhada, ele mandou molhar a madeira. Resumo da ópera, a Bíblia diz que lambeu a água, lambeu a madeira. Sabe por quê? Porque ele dizia, encha de água. Escute o que eu vou falar para você. Aqui tem, o fogo lambeu tudo. E o fogo era a prova do quê? Resposta, irmão. Toda vez que o fogo de Deus vinha, era Deus respondendo. Por isso que a Bíblia diz, não apresente fogo estranho diante do Senhor. Não provoque fogo você. Deixa que Deus responde. Ele é o Deus do fogo. Ele é a prova da existência. E a Bíblia diz que então, quando Elias orou, a Bíblia diz que Deus mandou o fogo do céu. Resumo, se você conhece ou não conhece a história, a partir daquele momento, Elias perseguiu aqueles profetas. E como era guerra, ele os perseguiu e foi vencendo e matando. Só que pós isso,
Diga comigo, pós isso. É aí que eu, como diz na gíria, essa gurizada de hoje diz, bugou. Me deu, o meu sistema bugou. Eu falei, o que aconteceu? Na minha época, a gente dizia que deu tilt. Quem é um pouquinho mais experiente, velho não. Eu não sou velho, eu sou experiente. Porque velho é uma coisa, eu acabei de ver um vídeo que um amigo me mandou, muito legal, muito legal. Eu esqueço sempre do artista, um artista de Hollywood, ele já é um... Cara, eu sou péssimo nesse negócio. Ele é diretor de filme, ele já tem, acho que seus 90 e poucos anos, se eu não me engano. E ele continua dirigindo, ele dirigiu um filme não faz muito tempo, com 80 e poucos anos, quase 90 anos, acho que ele dirigiu um filme. Não sei o que, Rich Wood, como é que chama isso? Quem sabe, me ajuda. Sabe quem é esse cara? É um tipo, eu não sei como fala isso, eu sou péssimo de inglês, mas aparece um vídeo de uma pessoa fazendo uma barba, só para você contextualizar você. 7h30, vou olhar o horário aqui. E o senhor está fazendo uma barba e ele está contando a história dele. E ele está dizendo, dentro do contexto, mande o velho embora. E há já um senhor fazendo a barba e ele começa a contar a história desse diretor. Inclusive, um amigo comum fez uma música para ele dentro desse conceito. Porque esse cara fala que velho é aquilo que não dá para, sabe, fazer mais nada. E ele, você vai imaginar, ele é velho ou não é? Ele está com 80 e poucos anos, 90 anos, é velho e não vai. Ele falou, não, joga o velho fora. Ó. Irmão, tem muita coisa que as pessoas nesse mundo estão nos ensinando. A gente tem a palavra de Deus para nos ajustar, para nos calibrar. E eu quero dizer para você, pelo fato que Elias ter conquistado, depois disso, a mulher do rei Acabe, ela liberou uma palavra dizendo que mataria Elias. E Elias foge dessa mulher. Uma mulher. Ele não fugiu dos profetas, da guerra, da batalha. Ele foge por causa da palavra de uma mulher. Aí eu tive que mergulhar na Bíblia para entender. Eu falei, não, tem alguma coisa nesse negócio que eu não estou entendendo. O que aconteceu com Elias? Para resumir a história, sabe o que aconteceu com Elias? Vou falar rapidamente uma palavra para você, que ela não pode estar dentro da tua história, da tua vida, da tua casa. Uma coisa chamada autocomiseração. Auto de próprio, de autor. Você é o autor da tua miséria? Ele falou assim, aonde está a luta disso? A Bíblia diz que ele foi para uma caverna e ele pediu para Deus e para si morrer. Ele não ia se matar porque ele sabia que isso não fazia parte do propósito de Deus. Ele falou, então me mata. Foi para dentro da caverna. É ali onde que Deus manda água do ribeiro, manda um corvo. Tu já viu algum corvo levar pão para alguém, irmão? Corvo é um animal, se fosse um mais bonitinho, assim, até Deus pegaria. Deus pega um corvo. Corvo come coisa ruim, estragada. Corvo foi lá e foi alimentar o profeta. Até que, um dia, a voz de Deus perguntou para Elias, Elias, o que fazes aí? O que está fazendo aí, Elias? Vem para fora. Deus, a primeira coisa que Ele faz é nos tirar de uma circunstância caótica para que a gente enxergue o que Ele quer fazer. Porque se a gente não sair daquilo que a gente está, a gente não vê saída, a gente não vê, não é possível, tem um monstro grande, vai acabar comigo. É fato, irmãos, todos nós somos assim. Porém, escute o que eu vou falar para você. Aonde está o argumento de Elias? Olha aqui. Estudando a Bíblia eu entendi. Ele falou para Deus, Deus, só eu fiquei. Eu pergunto para você, isso era verdade? Não, não era. Tanto que a resposta de Deus para Elias foi, ei Elias, mais 7.000 não se dobraram. Você sabe que o número 7 na Bíblia sempre se apresenta como um total pleno. Ele foi, Elias, você se embaraçou nas tuas emoções. E você agora foi para um lugar
que você entrou. E eu estou dizendo para você, saia daí. Porque eu quero agora te mostrar. Graças a Deus a história não acabou ali. Elias sai desse lugar. Mas preste atenção, como que Deus é. Eu faria alguma coisa muito grande para impressionar Elias. A Bíblia diz que passou o fogo e a voz de Deus não estava lá. E veio a tempestade, o vento. Deus não estava lá. E a Bíblia diz que então veio uma brisa suave. A gente às vezes quer impressionar as coisas, fazendo coisas, e Deus não precisa impressionar. Ele é. Suavemente ele falou, Elias, saia. Amém? Deus não quer apenas impressionar você. Ainda mais se você está em Deus. Impressionar é de imprimir algo. Mas Deus queria mais do que imprimir algo em Elias. Deus queria que Elias entendesse quem ele era. E eu termino dizendo aqui, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente? Se tem uma coisa que a gente gosta é quando é gratuito, né? E tem uma festa, gratuito, boca livre. E tem não sei o quê, um evento, é de graça, beleza. Até injeção na testa, né? Como diz, até pegar um ônibus errado, é para onde? Sei não, deixa, eu estou indo para qualquer lugar. É como quem diz, quem não sabe para onde ir, para qualquer lugar serve, né? Mas nós sabemos para onde nós estamos indo, amém? Nós temos um destino. E o princípio que eu quero trazer no verso 31 são 2 pontos. Fé que confia no Deus que está conosco. Diga comigo, fé no Deus que está comigo, que está conosco. A palavra nos mostra, através de Paulo, que a fé não é apenas acreditar em algo, mas é descansar em quem Deus é. Só pode descansar quem está confiante, irmão. Por isso, todas as vezes que você começar a ficar muito agitado, não consegue dormir, para e fala, Deus, eu estou querendo fazer algo que só o Senhor pode fazer. Existem atributos que só Deus faz, irmão. Você vai precisar aprender a descansar em Deus. Eu sei que a ansiedade é algo sério. Eu passei poucas vezes nesse processo, sinceramente. Mas eu sei que tem gente que tem mais tendência. Eu acho que é assim que pode dizer, não sei. Por causa de formação, de uma série de coisas. A minha esposa, vocês sabem, que ela é uma pessoa, que ela mesma diz, ela é extremamente ansiosa. As coisas começam, né, a ter muitos compromissos e muitas coisas, ela começa a ficar extremamente agitada. Né? E eu, normalmente, até estava conversando com o irmão essa semana, ele falou assim, irmão, se você não tem fé para dormir, eu tenho, eu vou lá e durmo. Falando de cara de pau, porque ele falou que a esposa não tinha condição, né, ficava extremamente agitada. Mas, então, se Deus é por nós, quem será contra? Isso não significa ausência de problemas. Mas, diga comigo, mas a certeza de que nada pode prevalecer sobre os filhos de Deus. Posso ouvir um amém? Não é, sabe, ausência de lutas, de problemas. Quem ensinou esse evangelho para você, ensinou errado. Esse é um evangelho enlatado. Por isso que quando algumas pessoas hoje passam por algumas coisas e dizem, eu vou rasgar a Bíblia se tu não me responder. Se tu acha que Deus vai ficar abalado. Deus fala, ai meu Deus, não rasga não, filho. Meu irmão, foi que nem o pai do pródigo, você quer ir embora? Vai, filho. Deus não é uma prisão. Deus é uma libertação. Ele não tem filhos amarrados, ele tem filhos livres. Por isso Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É isso que o evangelho nos ensina. O evangelho é o evangelho das portas que a gente entra e sai. Por isso, assim, de boa, com respeito. Eu sei respeitar pessoas que são de outras religiões, em outras palavras, que servem a outros deuses. Mas
eu tenho uma clareza. Não porque só o Deus dos protestantes é o Deus certo. Não é isso. Porque não tem a ver com o protestante, tem a ver com a Bíblia e a clareza que a gente tem da Bíblia. Pensa comigo. Eu tenho, né, um pouquinho de caminhada nessa jornada aí já. Eu conheço várias religiões que nada é proibido. Tudo pode. Você também conhece? Mas se você é crente, se você der uma vacilada, alguém bota o dedo na tua cara e diz assim: tu não é crente? Por quê? Cara, é claro, é muito simples que o mundo espiritual está falando e denunciando que nós estamos. Por isso que a Bíblia de Jesus vai dizer assim: assim como eles me odiaram, vão odiar vocês. Agora, calma lá, né, gente? Tem gente que também faz por onde, né, para ser odiado. Entendeu? É verdade ou não é? Pô, peraí, gente. Eu estou falando no princípio. E não na forma e no jeito. Tem gente que exagera. Entendeu? Todo mundo vai para o inferno. Qualquer coisa que acontece na sua casa, você diz: vai para o inferno. Peraí, irmão. Tu não foi chamado para mandar ninguém para o inferno. Muito pelo contrário. Tu foi chamado para dar o destino do céu, Jesus Cristo. Amém? E o segundo ponto. O primeiro é fé que confia no Deus que está conosco, Deus conosco, o Emanuel. O segundo ponto, fé que descansa na provisão de Deus em Cristo. Diga: provisão de Deus em Cristo. Sabe onde está a sua provisão? Não está no monte. A Bíblia diz: olhe para o monte, de onde vem o teu? A gente fica imaginando o monte como socorro. Não, irmão, é quem foi e subiu no monte. Quem subiu no monte? O Cordeiro. Entregou o sacrifício vivo para que eu e você pudéssemos ser redimidos, restaurados. Amém? Mas isso ainda não aconteceu aqui fora. Se aconteceu dentro, fora vai acontecer. A maior luta e a maior guerra que você tem não está necessariamente fora, ela está dentro de você. Dentro do teu interior, nos teus pensamentos, nas guerras, nas batalhas. Olha aqui. Fé que descansa na provisão de Deus em Cristo. A maior prova de amor e fidelidade de Deus, sabe qual foi? De dar, entregar seu filho. Eu nem preciso fazer essa pergunta. Como é que se chama o nome da sua bebê? Que é já uma mocinha? A Maria Antônia. Eu não tenho dúvida, nenhuma, que jamais você entregaria a Maria Antônia para morrer, inclusive por alguém que você nem conhece. Você não faria isso nem pelo seu pai, pela sua mãe. É verdade, não é? E que você ama, provavelmente, papai, mamãe, pessoas. Mas você não faria. Mas o Deus eterno, que se esvaziou, ele mesmo disse em João capítulo 10, eu dou a minha vida para depois reassumir. Ele sabia que ele não ficaria no mundo dos mortos, aprisionados pelo pecado. Ele era apenas uma ação de identificação para nos redimir desse lugar. Escute o que eu vou falar para você. Se Deus não poupou o seu filho, espera lá. Ele não poupou, não é isso que a Bíblia diz? Fato, Jesus morreu pela humanidade. Jesus não morreu pelos evangélicos. Jesus não morreu pelos católicos. Jesus não morreu pelos espíritas. Jesus não morreu pelos muçulmanos. Ou, deixa eu melhorar, Jesus morreu por todos esses. Hã? Ele morre pela humanidade caída, pela humanidade desviada, humanidade transgredida, sabe? E isso é a maior prova do amor. Meu irmão, e eu e você sabe que você tem limites, eu também. Nós não somos mais pecadores dominados pelo pecado, mas nós continuamos pecando. Mas nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Por isso a palavra de Deus vai dizer, quanto mais o vosso Pai não vos dará o Espírito. É na mesma medida aqui, irmãos. Salmo 84, verso 11 diz assim, porque Deus, o Eterno, é só o escudo. O Senhor concede graça e glória, e nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em Ti confia
plenamente. Aqui entra uma batalha, uma guerra. O diabo diz, você não confia. Mas à medida que a gente vai entrando numa certeza, numa confiança. Por isso Paulo começa dizendo, sabemos. Ele não diz nem só por ele, eu sei, não, ele diz, sabemos. Eu e vocês, irmãos, nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? A fé olha, preste atenção, a fé olha para a cruz e entende. O que ela entende? Esse nível de fé. Se Deus entregou Jesus, não há promessa que Ele deixará de cumprir na minha vida e na sua vida. Se tem uma coisa difícil, que era entregar o próprio filho, ele mesmo se entregar, que eu e você precisamos aplicar. A fé, ela vai sempre se alimentar das lembranças. Olhe para a cruz, mas não fixe seus olhos na cruz, porque a cruz é sinal de maldição. É só uma passagem, mas é através do símbolo da morte e da destruição que eu e você temos vida, transformação. Posso ouvir um amém? Então, o crente não vive ansioso, mas confiante de que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. O Saulo leu aqui, ou falou aqui no início da reunião, Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas, confessadas, em outras palavras, né, na presença de Deus por meio de oração e súplicas. Suplicar a Deus, tu podes. É que nem a mulher que bateu na porta do juiz. Ei, tu vai me atender. Eu sei que tu vai me atender. Eu sei que tu vai me atender. Deus gosta dessas coisas, irmão. Agora, você vai ficar assim, Deus, por que o Senhor não me atende? São coisas totalmente diferentes, sim ou não? Porque o Senhor não me atende, não. Você vai me atender. Porque você não tem dúvida que Ele vai te ouvir, amém? Talvez não seja na hora que você quer, dos desejos que você quer, mas que Ele vai te ouvir, Ele vai, porque Ele é fiel, Ele gosta de ouvir, Ele manda a gente lançar sobre Ele as nossas orações, nossas súplicas, nossas solicitações, na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com uma ação, que é de graça. Obrigado, Pai, porque este poder, essa graça, ela me dá a confiança de que o Senhor está comigo, amém? E por isso eu posso descansar. E olha o que diz o verso 7, e a paz de Deus. Sabe o que a paz de Deus faz? A paz de Deus, ela antecipa. Se a ansiedade é algo que ela vem, ela antecipa você, a paz de Deus, ela antecipa você, ela te guarda. Ela te protege. Olha o que diz a palavra. A paz de Deus que ultrapassa todo o quê? Todo entendimento, conhecimento. A paz, ela vai além disso. Eu estou assim, e isso, a conta, e esse problema, o filho, essa circunstância. Ei, a paz de Deus vai à frente. Ela me guarda, ela me protege. E olha o que diz mais a palavra para a gente encerrar. Ultrapassa todo entendimento. Guardará o vosso quê? Coração e os vossos pensamentos. O coração sempre vai falar daquilo que é mais profundo, do íntimo, do nosso espírito. Pensamentos, desejos. E às vezes a gente tem que saber fazer como Hebreus 4,12 faz. Separa o que é da alma e o que é do espírito. Porque senão a gente vai entrar num embaraço. E a paz de Deus guardará o vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo. Sabe onde você está guardado? Você está querendo guardar em você? Eu estou querendo guardar em mim. Eu estou querendo guardar no meu dinheiro. Eu estou querendo guardar nas minhas circunstâncias. Guarda em Cristo, irmão. Você está guardado em Cristo. Lembra lá do frascozinho e o comprimido lá dentro? Você mexe assim, o comprimido faz o que lá dentro do frascozinho? Bate, escuta o barulho. Mas deixa eu te perguntar, o comprimido foi atingido? Não, porque o que está por fora está te guardando e te protegendo. Amém? Traz esse princípio para tantas outras coisas na sua vida. E olha o que diz mais a palavra de Deus. E os vossos pensamentos que Jesus. Concluindo, caros irmãos, Paulo é muito bom, né, cara? Absolutamente tudo o que for verdadeiro. Aí ele vai nos trazer como você encontra paz.
tudo que é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Aplique a sua vida para o que você deve, não o que você não deve. O que não deve, joga fora. O vídeo que eu te falei é que o homem chega todo dia na frente do espelho e diz, o velho, alguma coisa assim, eu não lembro se era essa palavra, mas assim, o velho não vai entrar. É isso. A expressão era essa. O velho não vai entrar. O velho não vai entrar. O velho, o cara está lá com tanta idade, mas o velho não entrou. E é isso que quando eu olho para a Bíblia, lá em, esqueci agora qual é o, que diz que nós somos que nem a palmeira plantada, que ainda na velhice darão fruto. Deus não olha um velho como fase terminal, Deus olha um velho como alguém maduro e experimentado. Se tem uma coisa que essa geração precisa, é de pessoas de conselhos bons e piedosos maduros. Não de conselhos, faz mesmo, curte mesmo, vai tudo, acaba mesmo, dá to... Não. É de alguém experiente, maduro. Então nisso pensai, tudo o que aprendestes. Aí Paulo agora vem. Tudo que aprendeste, recebeste e ouvistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Você pode ficar de pé para a gente orar? Qual é a aplicação que eu gostaria de trazer para mim e para você? A fé aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, ela vai nos mostrar que temos um Deus que está ao nosso lado em todas as batalhas. Diga comigo, Deus está comigo em todas as batalhas. Quando você achar que nem Eliseu que está sozinho, fale, saia daqui, mentiroso, voz. Ou externa ou interna. Você vai dizer, sai daqui, sai do meu caminho. Eu não estou sozinho, eu estou com o Senhor. E o melhor, Ele está comigo. Temos um Deus que já provou o seu amor na cruz e continua sendo fiel em tudo. Posso ouvir um amém? Então, o que eu gostaria que você observasse. Portanto, viver pela fé é descansar em Deus hoje. Diga comigo, descansar em Deus hoje. E confiar no seu cuidado para o amanhã. Nós precisamos ser, irmãos, um povo que precisa aprender a contemplar. Nós estamos extremamente acelerados. Tudo dessa globalização que nós vivemos nos leva para uma aceleração. Você já viu que você já não consegue mais ver um vídeo de 5, 10 minutos? Tem que ser rápido, irmão, cada vez menor. Os caras descobriram. TikTok é quanto tempo que tem de vídeo normalmente? Segundos, né? E outros aplicativos aí é tudo muito rápido. E a Bíblia diz que Jesus vai nos ensinar. Olha, Sérgio, olha para os lírios do campo. Não é isso que Jesus está querendo falar, não, é exatamente isso. Contemplação, é rendição, é dizer, Deus, eu não sei como resolve, mas eu confio que o Senhor resolve. Mas eu preciso para agora, Senhor. E às vezes Deus fala assim, não vou chegar agora, vou me demorar um pouco. Deus está provocando coisas em nós para a gente aprender a confiança. Já falei para vocês, no ano que papai promoveu a nossa amiga Rosáurea, pastora aqui no ministério, foi um ano onde eu estava falando para Deus, Deus, eu quero crescer em confiança. Tem gente que fala assim, cuidado com as orações que você faz. Não, tudo vale a pena. A gente sente muita saudade dela, mas ela deixou uma marca na vida de cada um de nós. Eu sempre gosto de falar isso, porque o inferno precisa ser envergonhado. Uma mulher abandonada pelos pais, às vezes a gente não gosta de falar, mas eu preciso falar. Abusada, trocada de casa para casa. Um dia ela entendeu que ela não foi desejada pelos pais naturais, mas que Deus o adotou. Acabou.
acabou o vazio. Acabou. Sabe aquela sensação? Lógico que talvez, muito provavelmente ela teve que continuar lutando, mas a decisão e a proclamação era mais importante, irmão. Quem conheceu sabe. Tinha sempre um sorriso nos lábios. Mas eu tenho certeza que quando ela chegava em casa, tinha uma dor e um choro. Mas ela se movia não como mascarada, mas como alguém que queria representar a imagem e semelhança do Cristo que a redimiu e a restaurou. Para mim e para você também. Eu queria orar nesse momento.